Galera, vocês é fã do Ben 10? Eu tenho certeza que sim, assim como nós aqui do Nerd Manchete. Quem aí não assistiu esse garoto birrento, né, e mimado até por sinal, e sortudo? Cara, a gente acompanhou a trajetória do Ben. Mas e se eu falar pra vocês que o Ben poderia dar conta de alguns personagens da Marvel, vocês acreditariam? Não? Então fica aqui com a gente vai destrinchar isso e vamos colocar aqui para vocês alguns duelos em específico, tá? Que talvez faça sentido em um confronto direto. Beleza? Então vamos dar um pulo lá, vamos entender como é que essa loucura seria capaz, né? O que seria possível no campo de batalha entre o Ben 10 e os personagens da Marvel. Então vamos dar um pulo lá agora. Alan Coutinho na área. Galera, antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês, cara. Estamos rumo a 2.000 inscritos, a gente está crescendo, ainda estamos num cenário improvisado, não comprei minha casa, mas quando a gente comprar, a gente vai fazer um estudo merece e vocês vão poder compartilhar dessa alegria com a gente e a gente vai ter muita história para contar juntos, beleza? Então, dito isso, vamos ao que interessa, vamos falar sobre duelo, e duelo de peso por sinal. A possibilidade de um confronto entre o Ben 10 e a Marvel geralmente é tratada como um exercício teórico, mas o consenso é que Ben 10 provavelmente venceria a maioria dos heróis da Marvel, devido aos seus aliens mais poderosos, principalmente o próprio Alien X, certo? Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para vocês, nós vamos tratar dos heróis em específico da Marvel. É claro que a Marvel tem uma gama de personagens, tanto de heróis quanto vilões, beleza? Então a gente vai tratar aqui especificamente dos próprios Vingadores, ok? Então vamos lá. Outros aliens como o próprio Ultra T, né, e o próprio Estrela Polar também seriam eficazes contra o Homem de Ferro e até mesmo contra o Wolverine. No entanto, a luta dependeria muito do alien que o Ben escolhesse e as regras do confronto, as regras desse confronto, que também não poderia deixar de fora. Por que eu estou falando isso? Porque o Ben 10 ele teria que, digamos, ter uma estratégia para cada adversário. Então, para cada adversário existe um alien em específico, certo? Ele tem que usar da inteligência, não é simplesmente pegar e mandar qualquer alien lá que vai dar conta. Não, não é bem assim, ok? Um exemplo aqui, por exemplo, eu vou falar aqui agora. Contra o Hulk, o Ben 10 poderia usar o próprio Alien X. Cara, o Alien X, ele é poderoso, que tem onipotência, ou o próprio Fantasmático, que poderia assumir o controle do corpo do Hulk, neutralizando ali o Gigante Esmeralda. Seria uma estratégia clara que o Ben 10 poderia usar. Contra o Homem de Ferro, o Alien Ultra T, que é capaz de controlar qualquer tecnologia, incluindo a própria armadura do Homem de Ferro. Se o Ultra T tem a capacidade de controlar a tecnologia, nanotecnologia, o Tony Stark teria que ser muito mais inteligente do que o próprio Ultra T para não se submeter ao controle do Alien. Beleza? Então é uma estratégia, cara, super badass. Realmente é uma estratégia que vale nota 10 se o Ben usasse esse alien contra o Homem de Ferro. Já contra o Wolverine, eu poderia dizer aqui que ele poderia usar poderes magnéticos semelhantes aos poderes do Magneto, que seria o próprio Estrela Polar, né? Que ali ele poderia incapacitar o Wolverine, neutralizar o Wolverine. E aí, cara, o Wolverine não teria o que fazer, sem sombra de dúvida. Outros heróis, ok? A maioria dos heróis menos poderosos, como o próprio Gavião Arqueiro, a Viúva Negra, eles seriam facilmente derrotados por aliens como o próprio Crocodilo ou o próprio Ernomossauro, ok? E outro, digamos aqui, outro cara que eu poderia citar aqui, o Pantera Negra. Ele também poderia ser vencido, cara. É verdade. Ele poderia ser vencido pelo próprio Estrela Polar ou o próprio Gravatac. São realmente, eu sei que o Pantera Negra é super casca grossa, mas essa estratégia também contra o próprio Pantera Negra seria eficaz. O Gravatac e o Estrela Polar daria conta sim, ok? Mas e aí, Alien,
Ah, eu não tô entendendo. Parece que é só o Ben 10 que tem vantagem sobre os Vingadores. Não. Existe a possibilidade, sim, de derrota. Claro que existe. É claro que algumas estratégias mais extremas, né, e o poder de acertos entre os heróis da Marvel poderia desafiar, né, ali a estrutura do Omnitrix. Como, por exemplo, o próprio Thor e, claro, o próprio Thanos. Eu tenho certeza que muita gente ficou, e o Thor? E aí, o Thor não tá nessa lista? Tá, cara, tá. Mas é claro que eles dariam conta se o Ben 10 não soubesse usar o Omnitrix. Se o Ben não fosse criativo contra esses dois. Que aqui, no meu ponto de vista, como eu coloquei todos aqui novamente, eu vou citar aqui, contra esses dois personagens, o Thor ou o Thanos, ele poderia usar ali o próprio Alien X. Cara, é o top dos top do Omnitrix, certo? Mas o Ben, ele teria que usar muito da sua estratégia contra esses dois, porque realmente são muito poderosos, são um dos mais poderosos da Marvel, certo? Mas aí, como eu falei, isso aqui é um cenário teórico. Se de fato acontecesse, essa seria minha visão, esse seria meu ponto de vista. Os aliens que poderiam dar conta dos heróis. Não quero dizer que eles de fato derrotariam, tá? Para deixar bem claro aqui, é só uma hipótese. Vocês viram que eu coloquei para cada herói um alien específico. E esses aliens que eu acrescentei contra esse herói, ele de fato, ele somaria junto com os poderes do herói. Como, por exemplo, aqui, se o Ben usasse o Alien X ou, né, contra o próprio Hulk. De fato, ele tem a capacidade de dominar o Gigante Esmeralda, como o próprio Fantasmático, que poderia ali assumir, né, o controle do corpo do Hulk. Então, assim como eu mencionei, para cada herói existe um alien específico. Então, o Ben teria que trabalhar muito bem aí a sua estratégia, a sua inteligência, para poder se dar bem no campo de batalha, certo? E aí a gente resolveu trazer para vocês aqui esse confronto aí, Ben 10 versus a Marvel. E aí, vocês concordam com o que a gente passou aqui para vocês? Vocês acham que o Ben 10 daria conta desses personagens ou não? Comentem, fiquem à vontade, o canal é de vocês, por isso que a gente faz vídeo com carinho, pensando em você, para a gente poder ter essa interação. Esse vídeo específico é para um inscrito muito badass, e eu vou deixar o nome dele escrito aqui, que eu acabei esquecendo o nome dele, mas tá aqui, meu amigão, pra você que pediu pra gente, beleza? Então, meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. E desculpe aí, né, ter esquecido o nome desse inscrito badass, mas a próxima vez eu não esqueço, beleza? Mas o vídeo tá entregue. Fique com Deus e até mais, galera, valeu, fui!